Novo acordo ortográfico. Todos sabem que a língua portuguesa atualmente passou por algumas mudanças. Essas mudanças, a intenção dessa mudança foi unificar a língua portuguesa com os países lusófonos. O que quer dizer países lusófonos? São os países que utilizam a língua portuguesa. Então, para adequar essa ortografia, houve essa unificação, da grafia da língua portuguesa. Lembrando que vocês vão ver que muitos acentos foram retirados, porém a pronúncia da palavra ela não será alterada. Então permanece, a pronúncia você vai falar normalmente. Então vamos lá. A primeira mudança do novo acordo ortográfico, que inseriu as letras K, W e Y. Antes, essas letras não estavam oficialmente no nosso alfabeto. Hoje, a partir do novo acordo ortográfico, elas já estão, inseridas no alfabeto. Bom, a segunda regra estabelecida no novo acordo foi a retirada do trema. Então, se você não usava o trema, agora pode ficar tranquilo, não vai usar mesmo. A exceção que nós temos é nas palavras estrangeiras. Como não fazem parte da língua portuguesa, nelas permanecem. Um exemplo que nós vemos no nosso cotidiano é a palavra Miller, que não é da língua portuguesa, porém vai permanecer. Mas palavras que são da língua portuguesa, essas você não usará o trema mais, como linguiça, 50, linguística, não temos mais o trema nessas palavras. Outra mudança foi em relação ao hiato, quando há aquela repetição de duas vogais, no sentido, nas palavras, por exemplo, voo, enjoo, essas palavras eram acentuadas com o acento circunflexo. Hoje, essas palavras, sendo um hiato, elas não são mais acentuadas, então você não deve mais colocar o acento circunflexo nessas palavras. A próxima mudança que trabalharemos é em relação às palavras paroxítonas com ditongo em ei e oi. Então, por exemplo, ideia, jiboia. Ideia é uma palavra paroxítona que antes tinha o acento no ei, verdade? Ou jiboia é também uma palavra paroxítona que tem o ditongo oi e que antes era acentuado. Então, palavras paroxítonas com ditongo em e e oi hoje não devem ser mais acentuadas. A próxima mudança, também em palavras paroxítonas, são quando eu tenho a letra U ou a letra I tônicas precedidas de um ditongo. Então, como feiura, baiuca, sauípe, essas palavras não vão ser mais acentuadas, porque eu tenho a letra U ou a letra I tônicas precedidas de ditongo. Não devem mais receber o acento. Uma outra mudança também foi nas palavras, homógrafas, ou seja, palavras que são escritas do mesmo jeito, porém havia o acento para diferenciar, que é o caso do para, preposição, e para, verbo. Antes você deveria acentuar a palavra para quando ela fosse verbo, mas hoje não há mais esse acento. Você vai saber quando naquela frase vai ser a palavra para será uma preposição ou verbo pelo contexto expresso na frase. A outra mudança que falaremos é em relação ao hífen. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra autoescola, auto termina com a vogal O. Escola começa com a vogal E.
Então, as vogais são diferentes. O de alto e E de escola. Nesse caso, vai juntar. Então, autoescola não terá o hífen e será escrito tudo junto, porque eu tenho vogais diferentes. Vamos lá para a próxima regra. Quando eu tenho um prefixo que termina com a consoante igual à palavra que se inicia, por exemplo, hiperrequintado. Hiper termina com a consoante R. Requintado começa com a consoante R. Então, eu vou colocar o hífen porque eu tenho consoantes iguais. Ainda utilizaremos o hífen quando eu tenho um prefixo e a segunda palavra começa com a letra H. Então, anti-herói, anti-horário. Então, sempre que a segunda palavra começar com a letra H, eu irei utilizar o hífen. Outro caso em que eu vou utilizar o hífen é quando eu tenho vogais iguais. Como exemplo, podemos falar de anti-inflamatório, micro-ondas, anti-inflamatório. Anti termina com a vogal I, inflamatório começa com a vogal I. Então, temos que usar o hífen. Micro-ondas, micro termina com a vogal O, ondas começa com a vogal O. Então, neste caso, usaremos o hífen. Outro caso, né, em que perdeu o hífen aí, são nas palavras compostas, elas perderam então o hífen, que é o caso de paraquedas, para-brisa, manda-chuva. Essas palavras aí formadas por justaposição não teremos então o hífen. Os prefixos como ex, vice, soto serão, nós sempre utilizaremos o hífen. Então, vice-prefeito, vice-governador, recém-casado, recém-nascido, ex-namorado, ex-governador, nós utilizaremos o hífen. Uma situação em que nós não colocamos mais o hífen é em locuções, né, ou locuções substantivas, ou adjetivas, ou adverbiais, que é o caso de dia a dia, guarda-roupa, fim de semana, café com leite. Nessas situações aí, nós não utilizaremos o hífen também.